Oi gente, tudo bom com vocês? Primeiramente eu gostaria de agradecer a todo mundo que já se inscreveu no canal, que já curtiu o vídeo, que já comentou. Muito obrigada, de verdade. Eu fico muito feliz, porque aí eu vejo que tem bastante gente querendo andar na contramão do mundo e querendo ser diferente aí desse mundo de valores, onde os valores já estão se perdendo. Eu decidi o tema do vídeo de hoje essa semana, lendo Mateus, Marcos, Lucas e um pouco de João. E o porquê que eu decidi fazer isso? Porque nós estamos já tão acostumados a falar sobre Jesus, que Jesus ele veio, nasceu de uma virgem, e ele nasceu em uma estrebaria, foi colocado numa manjedoura e morreu na cruz para nos salvar. Só que quando você para pra meditar, como eu fiz, se torna totalmente diferente. Você começa a ver a história de Jesus e começa a ver Jesus com uns olhos tão diferentes. E foi isso que aconteceu comigo, e eu quero passar isso pra vocês, e que vocês sintam a mesma coisa que eu senti lendo Mateus, Marcos, Lucas e um pouquinho de João, e conhecendo um pouquinho mais sobre Jesus. Primeiro, Jesus ele estava no céu com o Pai, com Deus, e Deus falou assim pra ele: filho, você vai ter que descer, vai ter que descer como homem, vai ter que nascer de uma virgem, vai crescer e vai morrer pelos pecadores, vai salvar os pecadores. Jesus, mesmo com toda a sua glória, ele se despiu de toda a sua glória e ele veio à terra como homem. Jesus ele já veio de um milagre, né? Como todo mundo sabe, sua mãe Maria era virgem, ela estava quase de casamento, ela estava praticamente de casamento marcado com José. Só que ela era virgem e ela concebeu um filho pelo Espírito Santo. E ela foi falar pra José, né? E José não acreditou que ela estava grávida do Espírito Santo e tudo mais, e quis terminar com elas escondidas. Só que, na mesma noite, em sonho, um anjo apareceu pra José, falando que Maria estava grávida do Espírito Santo, que ela estava grávida de um menino que se chamaria Jesus, e que futuramente ele iria salvar o mundo. E nesse momento, José foi até, depois de José, foi até Maria e tudo mais, e etc. E o nascimento de Jesus já foi, mesmo Jesus com toda a sua glória, mesmo Jesus sendo o próprio Filho de Deus, ele não nasceu em um lugar muito simples. Pra quem não sabe, Sebaria é um lugar onde ficam os animais, e com certeza os animais, eles faziam essas necessidades lá. Imagina o cheiro daquele lugar. Então, Jesus, mesmo sendo um príncipe, ele nasceu num lugar assim. E Jesus, ele cresceu, aos 12 anos ele já começou seu ministério. Porque Jesus ele foi com José para Jerusalém. E lá em Jerusalém, Jesus ficou por 3 dias. Só que Maria e José pensou que Jesus estava perdido, só que não. A hora que eles chegaram lá em Jerusalém, José viu que Jesus estava com os doutores, e ele estava falando com os doutores, pregando para os doutores. E os doutores, eles estavam fascinados pela inteligência e pela forma como Jesus falava, tão bonito. E José falou assim: filha, por que você fez isso comigo? Por que você fez isso com a gente? E Jesus, ele olhou para José e falou assim: você não sabe que eu estou cuidando das coisas do meu pai? Então Jesus, com apenas 12 anos, já tinha começado seu ministério. E na sua trajetória de vida, Jesus ele foi andando e ele foi procurando seus discípulos. E os discípulos começaram a seguir ele. E Jesus, ele fez infinitos milagres. Ele curou muitas pessoas. Ele curou cegos, ele curou surdos, ele fez morto ressuscitar. Ele andou sobre as águas, ele transformou a água em vinho. Sabe, ele fez infinitas coisas que até a ciência não acredita, que até a ciência fala que é impossível, mas Jesus, ele fez. E por onde ele passava, as pessoas seguiam ele, porque as pessoas viam que ele era o Messias, o prometido. E Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele orava. Orava, tipo, muito. Ele conversava muito com o Pai. Jesus era tão fofo que tem uma história na Bíblia que eu sou apaixonada. Fala que Jesus ele estava com os seus discípulos e as crianças queriam chegar perto de Jesus para conversar com ele, para saber quem era Jesus. Só que os discípulos não queriam deixar. Aí Jesus disse assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Gente, Jesus era muito fofo mesmo. E ele transmitia toda a sua paciência, toda a sua bondade,
toda a sua inteligência para as pessoas. Ele parava nos lugares e multidões sentavam em volta dele para ouvir o que ele tinha para falar. Ele, sabe, ele ensinava muitas coisas. As pessoas ficavam fascinadas pela forma com que ele falava. Jesus era tão inteligente, tão bondoso, tão paciente, tão humilde. Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar os pecadores, mas de qual forma? Na cruz. Gente, naquela época, as únicas pessoas que morriam na cruz eram as piores pessoas. Bateram nele, cuspiram nele, xingaram Jesus, fizeram coisas horríveis com ele. E da mesma forma, Jesus, ele nos amava, porque quando ele foi crucificado lá na cruz, ele pediu perdão ao Pai pelas pessoas que estavam fazendo isso com ele. Jesus, ele estava com sede, deram um vinagre para ele beber, só que mesmo assim ele pediu perdão ao Pai pelas pessoas. E quando Jesus disse que estava consumado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O templo que eu digo era o Santo dos Santos, onde só os sacerdotes tinham um livre acesso, onde só os sacerdotes podiam entrar. E a partir daquele momento que Jesus disse que estava consumado, o véu foi rasgado de cima a baixo. E hoje nós podemos ter livre acesso ao Pai. E ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou. E ele subiu ao Pai de novo. E Jesus, ele vive, Jesus está vivo. Para você conhecer verdadeiramente quem é Jesus, é necessário que você aceite a ele como seu único e suficiente Salvador. Ai, mas eu não tenho tempo, eu não sei o que, não sei lá, preciso de uma igreja. Não! Vá, você tá assistindo esse vídeo, peça, fala, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Sabe? Porque, gente, aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, renunciar a todas as outras coisas e viver pra Jesus, sabe? E eu falo pra você, é a melhor coisa que existe, é a melhor coisa que tem, renunciar às velhas coisas, viver um novo, é a melhor coisa que tem. Ai, mas eu já aceitei a Jesus, não sei o que, mas eu tô... Ainda há tempo, sabe? Se reconcilie com Jesus e viva uma vida nova. Ele te dá uma chance todos os dias. Ele morreu naquela cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele fez tudo isso por amor a nós. Ele nos ama, mesmo moído pelas nossas transgressões. Em Isaías 53:7 fala que ele não abriu a boca em momento algum enquanto ele estava sendo humilhado. E como um cordeiro indo ao matadouro, ele foi morto naquela cruz. Às vezes ele nos amou de uma forma tão infinita, tão linda, tão maravilhosa, que ele, mesmo sendo o próprio Filho de Deus, ele veio à terra como homem e morreu por nós, pecadores, sofreu. E o que nós temos para dar para ele? Sabe, graças à sua morte na cruz, hoje nós podemos viver. Ele deu a vida dele. O preço já foi pago na cruz, tá? Sabe? Está consumado. A gente não precisa pagar mais preço nenhum. Só que nós precisamos viver para Jesus. Nós precisamos aceitá-lo como único suficiente Salvador nas nossas vidas. E viver a nossa vida de uma forma totalmente diferente. E eu digo pra você, é a melhor coisa que existe. Viva pra Jesus. Aceite Jesus como seu único suficiente Salvador. Salvador da minha vida ainda. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por Jesus. Então, o príncipe da paz, santo e o Messias esperado. E ele é incrível. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar um curtir e de comentar aqui. Eu gosto muito de ver o comentário de vocês, tá bom? Eu acho que é isso. Tá bom, então, gente. Um beijo, fiquem com o Pai e até a próxima. Tchau!